Eu deixei aqui para um vídeo somente específico para ele, porque é um delito um pouquinho mais longo, né? Que foi inserido aqui em 2000, né? Que não é tão novo. A gente fala que isso é novo, né? Foi agora em 2000, né? 2000 faz 20 anos, né? Mas como o código tem 70 a 20, ainda é novo, né? Então diz lá o artigo 337-A. A gente está tratando aqui de um crime tributário, né, em que há aquelas críticas, né, que nós já falamos lá atrás, porque não está lá na Lei 8.137, o legislador acabou trazendo para cá, né, me parece que não está num lugar, né, do ponto de vista da interpretação sistemática, né, num capítulo muito correto. De qualquer forma, está aí, ele é aplicado. Né? Sonegação de contribuição previdenciária. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Então, ele é aquele tipo de crime, né, que ele trata os meios de execução, né, não é um crime que por si só você estabelece a conduta, né, ele vem descrevendo como a conduta se descreve, e o que a gente percebe aqui também é que é um crime que exige fraude, né, que na verdade ele tem na sua essência a ilusão do tributo. Quando ele fala aqui, ó, contribuição social previdenciária e qualquer acessório, na verdade, e alguns autores questionam isso, que ele deveria ter falado seguridade social, porque ela é muito mais ampla do que a previdência social, né? A previdência social é muito mais restrita, mas aqui quando ele fala seguridade social, que é, na verdade, o objetivo do legislador, a seguridade social e não a contribuição previdenciária especificamente falando, né? Porque a gente poderia ter contribuição previdenciária e o valor que eu pago para o INSS, não entrariam os acessórios lá, PIS, COFINS, né? Aquelas contribuições sociais que são da seguridade social. E aí ele pega e coloca aqui, né? E qualquer acessório. Então, na verdade, ele quis dizer, ele disse, né, na verdade, a respeito da seguridade social e não da previdência social especificamente. Enquanto a seguridade social é gênero, a previdência social é espécie, né? Mas vamos interpretar aqui como seguridade social. Ele começa aqui falando suprimir ou reduzir. Suprimir é quando você faz desaparecer, né? Então, na verdade, o verbo aqui ele não está na sua forma correta, né? Porque quem faz desaparecer um tributo é somente o Estado, mediante lei, né? Não pode ser o particular. Então vamos interpretar esse suprimir aqui como não pagar o tributo, tá? Por quê? Porque quando ele fala em reduzir, quer dizer diminuir. Se eu estou diminuindo lá atrás, na verdade ele está me punindo por não ter pago, tá? Então vamos pensar nessa forma, né? Suprimir, não pagar, reduzir, diminuir o valor do tributo. Aí as formas pelas quais a conduta tipifica o crime. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previstos pela legislação previdenciária segurados, empregados, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Bom, a primeira coisa, né, a gente vê aí, nós estamos tratando aqui de uma norma penal em branco, né, ou seja, nós precisamos saber lá da legislação tributária, né, quais são os pagamentos que existem, como devem ser feitos, para quem deve ser feito, como deve ser feito. Então a gente está dentro de uma norma penal em branco heterogênea, né, porque vem de um outro órgão essa informação para complementação. Ele fala aqui em folha de pagamento, né, ou seja, aquele montante, né, que deve ser pago a alguém, né. Eu não vou entrar aqui na questão aqui do que é empregado, empresário, trabalhador avulso, autônomo, né, porque isso vocês têm lá em direito do trabalho, direito comercial, direito empresarial, né, tem todas essas informações, né, que a gente
tem uma noção, né? Mas o legislador aqui, ele não teve essa intenção de separar, quando ele fala que é o trabalhador avulso ou trabalhador autônomo, na verdade ele trouxe todas as formas, né? Ou seja, sempre que você tem uma prestação de serviço, há necessidade de pagamento das contribuições sociais. Se de alguma forma você não pagar ou você diminuir esse valor, então você está cometendo um crime. E volto a falar aqui, quando ele fala omitir na folha, quando você está omitindo na folha de pagamento, é porque você está fraudando. Então, há necessidade dessa ilusão, né, dessa enganação, dessa fraude em relação à Previdência para poder ter o crime. Né? Por quê? Porque se eu consto lá tudo corretamente e só não pago, o fato é atípico. Né? O que se pune aqui, na verdade, é essa fraude, essa ilusão que se faz para não pagar o tributo. Tá? Inciso 2. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Né? O que ele quer dizer nesse não lançamento, na verdade? Né? E vejam bem que ele joga aqui nos títulos próprios da contabilidade da empresa, ou nos livros, né, da contabilidade. Lá deve ter tudo discriminado, o que é lançado, o que é descontado, o que é pago, o que não é. É o local onde a fiscalização chega para conferir se houve ou não lançamento, se houve ou não o pagamento. Se você omite ali, você está de alguma forma fraudando a fiscalização, você não está permitindo que a fiscalização tenha acesso a esse tipo de informação. Então você está iludindo, né, enganando a fiscalização com o objetivo de não pagar ou de reduzir o valor. O inciso 3º, omitir, vejam de novo, omitir, né, tem a fraude aí. Total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Seria muito mais fácil ele ter colocado, omitir qualquer fato gerador de contribuição social e pronto, né? Porque ele vem trazendo os pontos, né? E depois ele abre, né? A gente está aqui aquela interpretação analógica, né? Em que ele traz a fórmula casuística, depois abre para uma fórmula genérica, né? Mas ele começa lá com receitas ou lucros, né? Ou seja, todo o faturamento da empresa, né? A receita é tudo aquilo que ela recebeu, dentro do que ela recebeu, o que foi lucro, né? O que foi custeio, o que foi lucro. Então, é isso que eles precisam saber para saber o cálculo, né? Que deve ter do valor do tributo, né? Da contribuição previdenciária. Depois, inciso 3º, foi o último. Muito bem, uma outra coisa que a gente não pode esquecer aqui, que há sempre uma condição objetiva de punibilidade, sempre que a gente tratar de tributo, né, há necessidade do esgotamento do procedimento administrativo para a constatação da dívida tributária, há necessidade do lançamento definitivo pela autoridade de fiscalização tributária para que o crédito seja constituído. A partir daí é que a gente tem um crime, né? É aquela condição objetiva de punibilidade que nós temos aqui também da mesma forma, né? E não vamos esquecer também que, pela leitura que nós fizemos aqui do dispositivo, ele está exigindo aqui um dolo específico, né? Ou seja, com o objetivo, né, de fraudar a Previdência. A gente tem esse objetivo do agente, né, que é fraudar a Previdência. Então a gente pode dizer aqui que há o elemento subjetivo do tipo, ele é finalístico, né? Ele tem aquela busca da fraude à Previdência. Uma outra coisa interessante também, aqui no parágrafo 1º, que ele traz a possibilidade de extinção da punibilidade. É extinta a punibilidade, né? Há uma discussão aí, essa questão de extinção de punibilidade, né? E quais são as condições aqui? Se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições,
importâncias e valores e presta informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Então, a gente tem condições para, requisitos, para essa extinção da punibilidade. Declaração do valor devido, quanto realmente eu devo, presto as informações devidas, corrijo lá as declarações que eu fiz lá para o fisco, para a Previdência Social, que estavam incorretas, confesso que realmente o que eu fiz lá atrás. Isso tem que ser espontâneo, não pode ser forçado, não pode ser por ameaça. Isso tudo tem que acontecer antes da ação fiscal, antes da ação de execução fiscal. Há um tempo razoável para que isso realmente aconteça. Aquela crítica que a gente tem nesses dispositivos, que o legislador está usando o direito penal para cobrar dívida tributária, ela se apresenta de forma desmascarada aqui nesse parágrafo primeiro, quando ele diz, se você pagou lá, morreu o assunto, a gente não quer saber de mais nada, o que eu quero é a grana. Isso realmente é verdadeiro. O parágrafo segundo fala aqui de uma situação em que é possível o juiz deixar de aplicar a pena, ou aplicar somente uma pena pecuniária, a pena de multa. Se o agente for primário de bons antecedentes, vamos esquecer que esses bons antecedentes, os tribunais já afastaram isso aí, que não se leve em consideração bons antecedentes. Mas a gente pode levar o valor do débito, as circunstâncias do delito, o valor das contribuições, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente como sendo o mínimo para ajuizamento de suas execuções fiscais. Aqui é um problema sério, porque a gente já viu lá atrás que quando isso acontece, a gente tem o princípio da insignificância. Isso não pode ser motivo para perdão judicial, isso tem que ser motivo para a atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância. Falta justa causa para a ação penal. Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena até um terço. R$ 1.500, se tiver um empregado, já passou. O valor que se refere ao parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e índice de reajuste dos benefícios da Previdência Social. É complicado, se tiver 2 empregados já passou, Isso aqui é uma coisa meio absurda, Mas uma outra coisa interessante é que não poucas vezes, o governo federal, estadual, municipal, todos eles emitem as legislações, os refis, em relação da crise, em relação de alguma outra coisa. Nós tivemos, em 2009, em razão da crise de 2008, o refis da crise. Depois nós tivemos um outro programa lá, o PAES, uma nova lei, que veio estabelecendo também formas, de os devedores pagarem os seus débitos, Isso, tem influência no direito penal? Sim, claro. E a regra geral que se tem entendido, estabelecido, é sempre que quando houve o pagamento, extingue a punibilidade e não tem problema. Mas quando não há o pagamento, há um refinanciamento, um parcelamento, na palavra melhor é essa, um parcelamento da dívida, a ação penal fica suspensa. E aí aquela discussão, suspensa ou extingue a punibilidade, Por quê? Porque ele pode, durante o parcelamento, deixar de pagar. E aí alguns entendem, deixou de pagar, o processo continua, Parou de pagar, continuou a pagar, o processo suspende, É possível isso? É isso que tem sido utilizado, Quando há o parcelamento, o processo fica suspenso, até o término desse parcelamento que o Estado permitiu. Se o interesse maior é do Estado, no recebimento do fisco, então a gente tem, se ele quer parcelar, não tem por que ter ação penal, Eu ainda sou da opinião que extingue a punibilidade, mas, enfim, se a gente pensar de forma justa, pode ter uma má fé aí do agente, então a suspensão do processo, ela vem de bom grado também, ok? Terminamos aí esse capítulo, E eu acredito que até aqui esse semestre, tá?
não sei ainda o calendário de provas, né? Mas a gente vê aí, né? Conforme for a gente fica até aqui, tá bom? Um grande abraço a todo mundo, fiquem com Deus e se cuidem.